Pessoal, bom dia, um dia extraordinário para todos, que a gente tenha sabedoria para dirigir a linguagem ao alcance de todos e que tenhamos um ótimo aproveitamento com esse conteúdo. Encerramos crase e agora nos compete tratar de vozes verbais. As vozes verbais em língua portuguesa é algo assim muito interessante, porque depende do que é que eu quero dar foco, eu utilizo uma voz, a outra ou a outra. E ainda existe uma maneira sintética de utilizar uma voz passiva. Então nós vamos entender da seguinte maneira: quero dar foco no sujeito. Então, o jogador chutou a bola. Quem chutou a bola? O jogador. O verbo está indicando uma ação do sujeito, que é o jogador. Agora, se eu quiser dar foco na bola, eu tenho que fazer com que a bola seja o sujeito. Para isso, então, eu preciso de uma voz passiva. A bola foi chutada pelo jogador. Então, eu tenho uma voz passiva. Em quem eu dei foco? Na bola. Manchetes, entrevistas, enquetes fazem muito isso para dar ênfase no objeto que realmente interessa, coloque o público à sua atenção. Então, nesse aspecto é que nós utilizamos a voz passiva. E normalmente nós utilizamos a voz passiva em vendas. Por exemplo, a maioria das pessoas não sabe anunciar que a casa está à venda. Não sabe. A gente põe lá, vendo esta casa. Beleza, é ativo. Mas se eu quiser dar foco na casa, eu tenho que colocar, vende-se esta casa. Porque isso é uma voz passiva sintética, que ficaria, na ideia, traduzindo, ficaria, esta casa é vendida. Então, isso é uma voz passiva sintética. E existe um elemento muito interessante, quando eu posso executar uma ação para o outro, e eu executo ela para o outro e para mim ao mesmo tempo, que é uma voz reflexiva. Então, estamos juntando todos os elementos numa introdução e depois nós vamos falando uma por uma, dando exemplo. Então, eu tenho uma voz reflexiva, né? A moça amou o rapaz. Então, a moça e o rapaz amaram-se. Então, numa só oração, eu tenho como sujeito a moça e o rapaz, e amaram-se, estou indicando que eles amaram um ao outro. Então, isso eu tenho uma voz reflexiva. Ficamos claros com isso? Vamos ver um detalhe agora. Então, eu tenho três vozes. Uma, vou colocar aqui em ordem assim, olha. Ativa, o sujeito pratica a ação do verbo. Passiva, o sujeito sofre a ação do verbo. E aí, reflexiva, o sujeito pratica e sofre a ação do verbo. Ok? Então, na voz ativa, vamos entender como é que funciona a voz ativa. Tem muita gente que acredita que ganhar um presente é passivo. Não é. A estrutura do verbo flexibilizando para indicar quem pratica a ação, deixa claro que ele recebeu um presente. Não é passivo, porque receber é também uma ação reconhecida pelo verbo receber, que está indicando que quem recebeu foi ele, o sujeito. Então, vamos ver. Nós falamos da bola e do jogador. Vou utilizar bastante essa expressão aqui para a gente entender. O jogador chutou a bola. O jogador chutou a bola. É uma voz ativa, porque quem chutou a bola? Então, se eu perguntar para o predicado do verbo, até o finalzinho, se eu perguntar para o predicado verbal, indicando uma voz ativa aqui, chuta alguma coisa, então esse verbo também é um verbo transitivo direto, por isso ele chutou a bola, que é o objeto direto. Isso que nós já vimos no comecinho do ano.
Então, quem chutou a bola? O jogador. O jogador executa a ação do verbo. Então, essa voz verbal, esse verbo está na voz ativa. Por quê? O jogador executa a ação do verbo em cima de um objeto de dentro. Ok? Quero fazer o inverso. Quero dar ênfase à bola. Então, a bola, como é que nós estamos de tempo? A bola foi chutada pelo jogador. Então, a voz ativa indica o verbo numa declinação natural. A voz passiva, o verbo tem que estar composto. É um verbo composto. Foi chutada. Chutou. Tá vendo? Então, nesse momento, eu me pergunto, quem praticou a ação verbal? Não. Quem é o objeto da ação verbal é a bola. Como é que eu chamo esse elemento que pratica a ação verbal, mas não está sendo indicado como sujeito? Esse aqui é o agente da passiva. Ele é que age em cima da voz passiva, do efeito em si, do movimento, do fenômeno. Então, é o agente da passiva. Então, a bola foi chutada pelo jogador. Aqui eu tenho um sujeito ativo, porque a voz do verbo é ativa. Aqui eu tenho um sujeito paciente, porque a voz do verbo, então, é voz do verbo é passiva. Ficou claro? Está aprendendo bem? Tá bom. Então vamos da seguinte maneira. André, ficou claro isso aí. Agora eu quero saber aquele negócio da casa que você mandou vender, que todo mundo escreve errado aquilo. Então tá bom. Vamos ver como é que o pessoal monta isso. Pessoal, vou utilizar a bola foi chutada pelo jogador, mas quem vai fazer o papel do agente apassivador vai ser a partícula C. Como é que fica isso? Fica assim. Chutou-se a bola. E o agente apassivador, quem chutou a bola? O agente da passiva está numa partícula apassivadora, que não é um índice de indeterminação do sujeito. Porque isso só acontece quando o verbo sendo transitivo direto, alguém pratica a ação sobre um outro objeto. O índice de indeterminação do sujeito, ele ocorre, um índice de indeterminação, ele só ocorre em cima de um verbo intransitivo. Vamos assim? Pensar assim primeiro? Porque morre-se todos os dias. Quem morre? Não sei. Esse ser não executa a mesma função que esse ser, embora pareça ser o mesmo, não é. Isso aqui indetermina o sujeito, ele morre. Morre gente todo dia morre gente. Morre-se todo dia, vamos de indeterminação do sujeito. Agora, quando eu utilizo chutou-se a bola, quem é o sujeito? É a bola. Porque como é que eu devo entender chutou-se a bola? Como? A bola foi chutada pelo agente da passiva C. E assim nós produzimos essa coisa. Então, professor, então tem mais coisa que o senhor havia dito. Não, não tem. Aqui eu tenho voz ativa. Aqui eu tenho voz passiva. Como é que está o nosso tempo? Aqui eu tenho voz passiva, analítica,
analítica. E aqui eu tenho voz passiva sintética. Como é que é a voz passiva sintética? É aquela que vem com uma partícula passivadora. Já já a gente retoma a ideia para falar então da voz reflexiva, ok? Pessoal, então nós vamos para uma voz agora, que é a voz reflexiva. Então eu coloquei ativa, passiva analítica, passiva sintética, e agora nós vamos para a voz reflexiva. Como é que seria a voz reflexiva nessa disposição aqui? Eu não consigo, com o verbo chutar, fazer uma voz reflexiva se for com a bola. Bola não chuta. Bola é chutada, bate na parede e volta, bate em alguém e volta, não é? Mas eu consigo, com o verbo chutar, colocar duas pessoas, por exemplo, é uma ação que eu realizo para o outro, chutar. Eu posso chutar. Então o homem, desculpa a figura, tá? Desculpa a imagem. O jogador chutou a bola, o jogador chutou o outro jogador. O jogador que foi chutado primeiro chutou o jogador que havia chutado. Ficou esquisito, né? Mas ficou legal, dá para entender, não dá? Então os dois jogadores se chutaram ao mesmo tempo. A bola veio no meio dos dois, todos os dois vieram com uma cana muito grande, cada um bateu o pé na sua direção e os dois acertaram um ao outro. Ó, melhorou a imagem. Então nessa situação, vou colocar assim, ó. Olha, vamos escrever. Dois jogadores chutaram-se. Chutaram-se. Significa que um jogador chutou o outro. Ao mesmo tempo, o outro chutou um. Então, como é que é a ideia da voz reflexiva? É a ação que um executa sobre o outro que acaba sendo executada sobre ele mesmo pelo outro. Então, isso eu tenho uma voz reflexiva. Esse C não é uma partícula passivadora. Esse C é uma partícula que indica a voz reflexiva do verbo, ou a reciprocidade. Está vendo? Por quê? Ao mesmo tempo que eu executo para o outro uma ação, eu recebo o efeito da ação do outro para comigo, que acaba sendo descrita pelo mesmo verbo chutar. Então, os dois se amam, as duas se amam. Significa que eu amo o outro ao mesmo tempo que o outro me ama. Está vendo? Então, essas são as vozes verbais na língua portuguesa. Agora nós vamos pegar elementos da gramática para a gente interagir melhor do material que vocês têm disponível aí, ok? Então, vamos continuar. Vamos entender uma coisa aqui. Como eu disse do agente da passiva, que virou uma partícula passivadora, enxutou-se a bola, nós sabemos que a bola foi chutada por alguém, e você está fazendo o papel do alguém que chutou a bola, né? O índice de indeterminação do sujeito se dá com o verbo intransitivo, que é um primeiro momento, tá? E ele se dá também com o verbo transitivo indireto. Por exemplo, se eu pudesse colocar aqui, ó, precisa-se de vendedor. Quem precisa de vendedor? Você. Então aqui eu tenho um índice de indeterminação do sujeito nas duas orações. Que esse C e esse C não tem nada a ver com esse C aqui. E esses dois Cs aqui, esses dois aqui, que não tem nada a ver com esse, também não tem nada a ver com esse, que é o índice de
reflexão da voz. Por quê? Porque aqui ocorre um fenômeno em que os dois praticam uma ação pelo outro ao mesmo tempo. Então, nós temos aqui a indicação de vou considerar os dois, com a mesma condição de índice de determinação do sujeito. 1, 2, 3, 6, que tem a mesma estrutura, a mesma escrita, o mesmo som, a mesma pronúncia, mas que, no entanto, executam funções sintáticas diferentes. É por isso que nós consideramos que são Cs, embora parecidos, com um significado diferente, né? Então, precisamos entender isso aqui e deixar bem claro. Existe um artigo aqui que diz assim, ó: Prefeitura resgata preguiça em avenida no Guarujá, São Paulo. A preguiça foi retirada do local pela Polícia Ambiental e atraiu vários curiosos que queriam ver o bicho. Então, preguiça foi retirada. Vamos fazer assim? Entendeu? Preguiça, na verdade, é um animal, né? Selvagem, campestre, vamos dizer assim, do campo, do cerrado, e que chegou, estava num semáforo, pendurado num semáforo no centro do Guarujá. E aí diz aqui: a preguiça foi retirada. Olha só, a preguiça foi retirada do local pela Polícia Ambiental. Pela Polícia Ambiental. Essa oração, vou morrer aqui, não vou colocar o E para continuar. Essa oração tem uma continuidade, que é uma segunda oração. Atraiu vários curiosos. E uma terceira, que queriam ver o bicho. Então, a primeira oração, que é essa, eu tenho foi retirado, é um verbo. Se esse verbo está, em primeiro lugar, é um verbo composto. O sujeito a quem ele se refere não pratica a ação, recebeu. Por quê? Quem retirou? A Polícia Ambiental retirou a preguiça do semáforo. Então, para eu dar ênfase ao animal que era objeto da curiosidade de toda a gente, todo mundo foi ali para ver o quê? Para ver o bicho. Então, quando eu digo que a reportagem, aproveitando a voz verbal, dá ênfase no sujeito ou no objeto do verbo, transformando o objeto do verbo em sujeito, então é um verbo transitivo direto, em sujeito, é porque é possível utilizar ou a voz ativa ou passiva sintética, ou a voz reflexiva. E isso é mais um elemento na mão do falante, de quem escreve, de quem produz informação, para poder dar ênfase no que verdadeiramente gostaria. Então, a Polícia Ambiental retirou a preguiça do local. Seria a voz ativa dessa estrutura frasal. Mas, como estava em uma manchete, vamos colocar assim, em um texto jornalístico informativo, e eu quero dizer que todo mundo que esteve ali estava curioso para ver o bicho. Quem é o bicho? O bicho, preguiça, né? Então, a preguiça foi retirada do local pela Polícia Ambiental. Fazendo uma análise mais específica desse material, a preguiça é um sujeito, na verdade, é um sujeito simples, se eu levar as primeiras análises da sintática, é um sujeito simples, e nesse caso é um sujeito paciente. Por que paciente? Porque recebe a ação verbal. Recebe a ação verbal. Do local é um adjunto adverbial de lugar. Ela estava ali no local, ou pendurada no semáforo. O verbo foi retirado é um verbo composto.
E ele só é composto porque se ele não tiver na forma composta, retirou. É um verbo transitivo direto. Somente o verbo composto, construído a partir de um verbo transitivo direto, é possível conduzir o objeto preguiça para o sujeito da voz passiva. Então, qual é a voz desse verbo? É a voz passiva. Quem que praticou essa ação, né? Que agora está se referindo ali, o agente da passiva. Quais são os elementos que eu encontro então numa oração de manchete, numa oração de texto utilizado na prática, no cotidiano, né, com esses elementos? Qual a informação que eu encontro? Né? Quais são os elementos sintáticos que eu encontro? Um sujeito paciente, porque a voz do verbo é passiva, não é? Porque eu tenho um agente da passiva que executa essa função. Estou indicando que a ação é dele. Embora, como é voz passiva, o sujeito é paciente, é simples. O verbo tem que ser um verbo composto. Tem duas formas. Qual é a forma básica do verbo composto? O verbo, que é o verbo principal, ele vai estar no particípio. E eu vou ter um verbo auxiliar, que é o verbo ser, como verbo auxiliar, no tempo verbal que estaria o verbo principal. Vamos ver como é que fica isso? Vamos lá para a gente poder entender. Vamos ver como é que fica isso então. Fica assim, ó. A polícia ambiental retirou. Qual é o tempo do verbo? Foi, é pretérito perfeito do indicativo. O verbo ser está no pretérito perfeito indicativo, auxiliando o verbo principal no particípio ada, que flexiona como se fosse uma forma nominal do verbo e é assim considerado um particípio que está indicando o feminino, porque é a preguiça. Então, a preguiça foi retirada do local pela polícia ambiental. Traduzindo ou transformando isso em uma voz ativa, retirou. A polícia ambiental retirou a preguiça. André, e se eu quiser transformar esse material na voz reflexiva? É possível, porque agora eu já sei que o verbo está no pretérito perfeito, não é? Basta eu vir aqui e fazer a voz reflexiva, a voz passiva sintética, tá? Perdoa. A voz passiva sintética seria a preguiça, ou, pegando essa pessoa e colocando no final, ficaria retirou-se a preguiça. Aí eu teria uma voz passiva sintética que eu vou utilizar o verbo no tempo que indica o verbo auxiliar. Interessante, né? Brincar com essas informações aqui para a gente entender quais são os elementos que nós temos na manga como mágicos da linguagem, para poder transformar esse material, a linguagem, na informação que eu quero que o meu leitor dê atenção. Tem 1 milhão de formas de eu construir isso, mas eu quero que o meu leitor dê atenção nessas coisas, ok?